No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o escritor e professor Luiz Alberto Brandão Santos. Luiz Alberto Brandão Santos nasceu em Divinópolis, Minas Gerais. É mestre em literatura brasileira e doutor em literatura comparada pela UFMG. Dentre seus trabalhos, destacamos Saber de Pedra, O Livro das Estátuas, Um Olho de Vidro, a narrativa de Sérgio Santana, e em coautoria com Maria Antonieta Pereira, Palavras ao Sul, 6 escritores latino-americanos contemporâneos, e Trocas Culturais na América Latina. Atualmente, Luiz Alberto Brandão Santos é professor do Departamento de Semiótica e Teoria da Literatura e diretor do Núcleo de Estudos Latino-Americanos da Faculdade de Letras da UFMG. Tudo bem com você, Luiz? Tudo bem. Grande prazer tê-lo aqui conosco. Prazer meu. Luiz, aparentemente, apesar da sua pouca idade, a sua produção, tanto ensaística quanto literária, já tem uma extensão bastante respeitável. Eu gostaria que, antes de a gente entrar no mérito da apresentação delas, você falasse um pouquinho para nós desse seu envolvimento com a literatura. Bom, a idade não é tão pouca assim, né? A minha trajetória já é uma trajetória relativamente longa no contato com o mundo das palavras, né? Eu me definiria muito sinteticamente como um escritor, porque eu procuro explorar esse fascínio que o mundo, né, que o mundo verbal possibilita, mas ao mesmo tempo eu me consideraria como um não escritor, à medida que me interessa muito desmistificar o próprio papel do escritor na sociedade em que a gente vive, e por isso a minha trajetória em direção à crítica literária, e por isso eu trilhei todo um caminho, né, de tentar pensar a literatura também me distanciando dela, né, estaria associada a todo o meu currículo na área mesmo de pesquisador e de professor. Pois é, e aí você toca numa questão que é essa definição por essência do escritor, mas você, por uma necessidade de sobrevivência, tem que se encontrar com a academia. Como é que é isso para você? Não, a meu ver não seria, porque eu acho que a academia não é um lugar, né, digamos, em que se enriqueça, por exemplo. Né? Não, claro. Há todo um sentido, né, de você estar ali porque você realmente tem um interesse, né, tem um desejo muito forte de trabalhar com aquele universo de referências, no meu caso, o universo de referências literárias, não é? Mas exatamente a academia como esse lugar onde você pode conciliar, não é, o espaço da produção, no caso a produção propriamente literária, com o espaço da reflexão. E do diálogo. E do diálogo, e da possibilidade de estar lidando com muitas pessoas que, de alguma maneira... Tem o mesmo objeto. Exatamente. Luiz, o seu trabalho Saber de Pedra, O Livro das Estátuas, Sim. Um belíssimo trabalho, acompanhado de um ensaio fotográfico do Ronaldo Guimarães Gouveia. Você toma algumas estátuas de Belo Horizonte e organiza sobre elas um texto difícil de ser definido em termos de gêneros literários, porque você dá voz a essas estátuas num bloco de textos e, ao mesmo tempo, num segundo bloco de textos, você organiza um texto ensaístico sobre essa situação das estátuas. Eu gostaria que você falasse para nós, inicialmente, de como e por que esse livro, que foi patrocinado, inclusive, por uma bolsa da Fundação Vita. Sim, sim. Bom, eu sempre fui um grande amante do espaço urbano. Desde a minha adolescência eu tenho esse hábito de passear pela cidade, né? E as estátuas são, naturalmente, personagens privilegiados, apesar de quase sempre passarem despercebidas, né, ao olhar dos transeuntes, né? E quando Belo Horizonte fez 100 anos, né, completou 100 anos de idade, em 1997, eu propus este projeto, que era baseado exatamente no meu desejo de alguma maneira, retribuir um pouco, né, dar um presente para essa cidade que completava, né, uma data tão especial, né, 100 anos de idade, né? E a partir daí
o projeto foi se desenvolvendo com o apoio da Fundação Vitae, né, incluindo essa tentativa de atribuir voz a esses monumentos. Né? É como se eu desejasse mesmo que a cidade pudesse falar através desses personagens que são testemunhas privilegiadas de toda a história da cidade. Luiz, eu vou tomar aqui um exemplo de uma dessas estátuas que você aborda, que é a adolescente aprisionada. Eu gostaria que você comentasse, portanto, os seus procedimentos de... Sim, essa estátua está situada na frente do Banco do Brasil, no centro da cidade, né? Rua Rio de Janeiro. É uma estátua que sempre provocou muito a atenção das pessoas, né? O interesse das pessoas. Inclusive, houve uma época que alguém insistia em colar um tufo de bombril entre as pernas da estátua, né? E a narrativa que aparece no meu livro é exatamente a narrativa da própria estátua, né, contando como é que foi essa experiência de interagir com a cidade, né, de alguma maneira estabelecer esse vínculo amoroso com alguns personagens, algumas personagens da cidade. Ok, agora, Belo Horizonte possui um acervo de estátuas muito maior do que as que estão... Sim. Das que foram utilizadas por você. Qual foi o critério de escolha? Porque, de certa forma, você não pega aquelas que estão muito estandartizadas, você pega as mais anônimas. Sim, eu escolhi exatamente estátuas que não representassem figuras históricas conhecidas, né? São sempre personagens anônimos, exatamente porque o anonimato, a meu ver, é a característica principal, né, da subjetividade, né, no que diz respeito, né, ao trânsito nos espaços públicos das grandes cidades. Né? Não deixa de ser um posicionamento extremamente crítico seu no que diz respeito à estátua do Vaticínio, que é a estátua situada na Lagoa da Pampulha. Sim. Né, em que você chega ao comentário na voz da estátua de que, assistindo à ruína da Lagoa da Pampulha e o seu entorno, você diz, a personagem diz, o moderno se arruína por si mesmo. Sim. Como é que você problematiza essa questão? Bom, isso, a meu ver, é a síntese da história, infelizmente, é a síntese da história de Belo Horizonte. Não é? Uma cidade que surgiu, né, segundo uma concepção idealizada, né, com desejo de se produzir uma cidade perfeita, né, e que, infelizmente, foi vendo degradados todos os princípios, né, que norteavam esse ideal de cidade, né, que está associado exatamente a esse sonho da modernidade, né, na figura, né, chave do Juscelino Kubitschek, que foi o responsável, né, pelo projeto da Lagoa da Pampulha, né, e por todo esse ímpeto modernizador, e que depois também veio a gerar, né, a cidade de Brasília, e que de alguma maneira coloca para o Brasil, não só para Belo Horizonte, mas para todo o Brasil, essa questão, né, em que medida nós ainda teríamos, né, que assumir um projeto de modernização. Para encerrar o bloco anterior, vamos ainda tratar de alguns aspectos do saber de pedra. Eu te perguntaria o seguinte, lá no final, sobre uma escultura depredada que foram as ninfas da Praça Sim. da Estação de Belo Horizonte, você chega a abordar a questão, você toma a questão da voz da escultura e fala de uma ninfa virtual com sua voz eletrônica, ou a verdadeira virtualidade é o fato de que poucos perceberão minha ausência, isso na voz da ninfa. Como é que nessa cidade que já se esboça no espaço eletrônico, você vê essa questão das esculturas e, por que não dizer, no universo próximo, dos hologramas e outras projeções? A meu ver, a questão que eu quis tocar aí foi a da desagregação dos espaços públicos. É isso que me interessaria. Quando eu penso numa ninfa virtual, eu fico pensando nessa incapacidade, né, que o homem contemporâneo tem demonstrado de efetivamente conviver com os espaços concretos, né, que são, a meu ver, os próprios espaços da cidade. Né? Então, porque, na verdade, a tendência dos espaços virtuais é serem espaços privados. Né? E, a meu ver, a minha crítica é no sentido, né, de se tentar pensar por que é que houve esse processo, por que é que os espaços públicos estão cada vez, né, são cada vez menos importantes na configuração do nosso trânsito cotidiano.
Ok, bom, e você termina da cosmogonia das estátuas, num texto de caráter ensaístico, você diz o seguinte: reparando com mais atenção, verificamos que a luz desse silêncio também emerge em pontos distantes na linha do horizonte, proveniente talvez de outras cidades e também do alto de fontes emissoras situadas em recantos desconhecidos do espaço. Aí eu te pergunto, quando você fala em outras cidades, como é que você vê essa questão das demais cidades brasileiras? Você tem notícia de trabalhos como esse realizados no âmbito de outras cidades? Olha, esse tipo de trabalho normalmente é realizado no âmbito dos urbanistas e dos arquitetos, né? Há poucos trabalhos, né? Eu pelo menos desconheço trabalhos que colocam, né, especificamente a partir de uma perspectiva literária, né? E foi mais ou menos o que eu tentei fazer. O livro é um livro híbrido, ele é um livro de literatura, é um livro de ficção, mas ele tem essa pretensão antropológica, né? Essa pretensão urbanística, de falar de alguma coisa que é muito concreta, que é o espaço onde a gente vive. Quer dizer, mas você crê que ele é um nó de rede? Quer dizer, se no Rio de Janeiro se propõe um trabalho como esse, eles tendem a se comunicar? Claro, claro que sim. E eu espero que sim. Luiz, nós vamos ouvir agora um depoimento da escritora Maria Esther Maciel sobre o seu trabalho. Bem, eu venho acompanhando a trajetória literária e intelectual do Luiz Alberto já há muito tempo. E digo que nessa convivência com ele, eu tenho aprendido muito com a sua criatividade, com a sua inteligência, com a sua ousadia intelectual. Eu não apenas considero o Luiz um excelente colega, né, um interlocutor sempre provocativo, sempre instigante, mas eu também sou uma leitora assídua e extremamente entusiasmada de seus livros e de seus textos. Quer dizer, o Luiz sabe transitar, assim, com muita desenvoltura em vários campos do saber, né, em várias áreas estéticas, né, artísticas, e consegue também criar um texto híbrido, né, em que ele mistura as linguagens ensaística, ficcional, poética. Quer dizer, um texto em que a elegância e a leveza, né, não prescindem do rigor, né, não prescindem da consistência teórica. Além disso, eu acho que o Luiz está muito atento às demandas do seu próprio tempo, ou seja, ele sabe captar, né, o seu próprio agora, dialogar, né, com a matéria-prima disponível no presente, sem deixar com isso também, né, de estar em diálogo com outras linguagens, outros saberes de tempos diversos, de outras tradições. Quer dizer, o Luiz, ele, além disso, né, quer dizer, ele sabe explorar os limites da ficção, né? Ele sabe explorar todas as potencialidades da linguagem poética, conjugando isso a uma rigorosa consciência mesmo, né, teórica, conceitual. E creio que o livro Saber de Pedra, né, reúne todas essas qualidades. E eu ousaria mesmo dizer que o Saber de Pedra é um dos livros mais interessantes, né, mais criativos da literatura brasileira contemporânea. Agora, já no seu trabalho mais voltado para a reflexão crítica e teórica, eu penso que o Luiz não se rende aos lugares comuns da crítica acadêmica. Quer dizer, ele não se rende às cristalizações, né, aos modismos do pensamento. Quer dizer, ele é uma das poucas pessoas que eu conheço, né, que sabem formular, criar os seus próprios conceitos, né, que sabe criar a sua própria teoria, sem com isso também deixar de aproveitar as teorias existentes, os conceitos que estão aí né, no debate atual. E, quer dizer, por esses motivos, né, eu penso que o Luiz, né, com as suas ideias arejadas, com a sua inquietude intelectual, né, já é, para mim, né, um escritor do século XXI.
Ok, Luiz, acho que Depoimento generoso da Esther. mais verdadeiro. Com relação ao saber de pedra, eu acho que a Esther resume bem o quanto a gente também gostaria de dizer a respeito. E passando a uma demonstração muito clara dessa sua atenção com as demandas do nosso tempo, né, onde ela já fala do escritor do século XXI, que está presente nas suas escolhas dos escritores que você trata. Vamos falar primeiro, então, do Sérgio Santana, que é um escritor emblemático até dessa nossa escrita brasileira contemporânea. Bom, eu sempre me interessei por autores contemporâneos, por autores de preferência vivos, não é? Que têm uma produção em curso. Porque há muitas pessoas que dizem que a literatura brasileira teria acabado, não é? Em meados do século XX, que nós não temos mais grandes escritores. Eu discordo desse tipo de visão, eu acho que falta mesmo informação. Porque há muita gente produzindo muita coisa interessante, né? E o meu trabalho sempre se pautou pela busca desses nomes, né? E o Sérgio Santana é um escritor, né, que completou 30 anos de carreira literária, de produção, né? E eu tive a oportunidade de estabelecer um contato com ele, né, assim que eu ainda, né, no momento que eu ainda cursava o curso de mestrado na UFMG, né? E a partir daí surgiu uma amizade literária, né, que tornou possível, né, a edição, inclusive desse livro, né, que é um livro que me agrada muito pelo fato de não ser só eu quem falo dentro do livro. Ele, né? inclusive, te oferece... Sim, nós fazemos uma dobradinha, né? Além do meu ensaio sobre a obra dele, sobre a obra completa, há uma entrevista bastante longa, bastante minuciosa, e também ele generosamente cedeu um texto dele, né, que é um ensaio poético, né, belíssimo sobre a obra do Balthus, que é um escritor francês, um pintor francês muito importante, né? E a ideia do livro é exatamente misturar essas vozes. A possibilidade de que a crítica não seja mais pensada como aquele sujeito que joga, né, a pedra na vidraça do escritor. Muito pelo contrário, né, aquele que convida o escritor para a possibilidade de interlocução. Luiz, você estende essa sua preocupação com a literatura contemporânea, da literatura brasileira para demais autores da literatura latino-americana, que vão se configurar nos livros Palavras ao Sul, 6 escritores latino-americanos contemporâneos e Trocas Culturais na América Latina. Eu gostaria que você brevemente falasse para nós também dessa. Sim, a ideia funciona através de duas linhas principais. Uma é de divulgar autores que são pouco conhecidos no Brasil, sobretudo os autores não traduzidos ainda, né? E a outra é exatamente produzir um intercâmbio de pesquisas. Então, a ideia é extrapolar, não ficar restrito às fronteiras nacionais, mas dialogar com esses nossos vizinhos. Ok. Luiz Alberto, você é autor ainda de poesia premiada em 91, é autor de contos premiados. Infelizmente, nós não trataremos aqui diretamente da sua obra de criação, mas eu vou fazer com você aqui uma espécie de jogo em que você, num capítulo Um Olho de Vidro, a narrativa de Sérgio Santana, escreve o olhar olhado. Você, nas Palavras ao Sul, faz 10 provocações a alguns escritores da literatura latino-americana e eu vou te devolver essas provocações. A primeira delas é: de onde se escreve? Escreve-se do chão, do próprio chão. E escreve-se sobre? Não se escreve sobre, mas a partir de. Qual é o tempo dos livros? É o tempo da vida presente. Há literatura brasileira? Há. Como é que você a caracteriza? É uma literatura desigual como o Brasil, é uma literatura exuberante como o Brasil. Ficções se realizam? O tempo todo. Agora, você não fez essa provocação, mas eu a faço. E quanto à poesia, cabe destinar a ela essa pergunta? Sim. E como é que você diria da realização da poesia?
A poesia já é uma exploração mais propriamente linguageira, digamos assim, enquanto a narrativa seria uma provocação mais antropológica. É mais ou menos assim que eu vejo. E ambas são fundamentais e ambas sempre estão imbricadas. Eu não consigo ver separação entre as duas instâncias. Você pode ter, não é, uma ênfase maior nessa procura da própria linguagem ou uma ênfase maior nesse aspecto, digamos, não é, antropológico ou referencial que a linguagem também possibilita. Ok. O que sabe a literatura? A literatura é uma forma de conhecimento válida como qualquer outra. Há diálogos entre literatos? Assim. E há amizades entre os livros, há afinidades, há famílias, há toda uma confraria entre as letras. E onde não há mais movimentos literários, como é que fica essa questão? Acho que sempre há movimentos literários, só que os movimentos às vezes são subterrâneos, digamos assim. Eles não são tão evidentes, mas movimentos sempre há. Ok. Imaginam-se palavras? Sim, palavra é imaginação, qualquer tipo de palavra. Bom, e a última provocação que você se faz agora é: por que literatura? Por que literatura? Por que não literatura? A literatura é uma forma especialíssima de produzir pensamento, de produzir conhecimento, e de explorar as possibilidades da linguagem. Eu acho que o ser humano não pode abrir mão dessa vereda. Ok, Luiz, eu gostaria de aproveitar rapidamente a questão, já que falamos do contemporâneo, né? E você se envereda pelos estudos de transposições culturais. Há uma questão polêmica, todos sabemos disso, que é a questão colocada numa oposição multiculturalismo e relativismo dos valores estéticos. Como é que fica para você essa questão? Olha, eu não tenho qualquer tipo de saudade dos cânones estabelecidos. Eu acho que a gente deve viver pensando, né, nas possibilidades que a cultura oferece. Portanto, eu sou um defensor dos estudos culturais, mas penso que dentro dos estudos culturais existe algo que é da ordem de uma necessidade de rigor, de uma necessidade, né, de uma teorização que funcione através de um sistema de conceitos bastante coerente. Então, eu tenho uma certa recusa, né, às vezes de uma inexistência metodológica, né, no que diz respeito a certas tendências do multiculturalismo, mas a ideia de abertura e a ideia de diálogo entre áreas, e que é sempre um diálogo conflituoso e não um diálogo harmônico, é uma ideia que me interessa muito e muito produtiva criticamente. Ok, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é a escritora Marister Maciel. Ok. Bem, Luiz, a minha pergunta vai explorar mais a sua sensibilidade para captar o contemporâneo, captar as questões do agora. Eu gostaria de saber como, para você, né, o artista, o escritor contemporâneo, pode aproveitar a matéria-prima que as tecnologias atuais, que a cultura de massa, que o próprio mercado oferecem, e, ao mesmo tempo, lidar criticamente, né, com a chamada ideologia do consumo, né, com esse modelo político e econômico neoliberal que vem tomando conta de todos os setores da sociedade contemporânea. Sim, eu acredito que sim. É possível haver essa conjugação e, a meu ver, esse é o desafio mais interessante que os produtores de cultura, né, enfrentam hoje. Luiz Alberto Brandão Santos, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e desejo ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Encerrar um pequeno convite ao trabalho ensaístico-poético de Luiz Alberto Brandão Santos. O olhar de uma estátua nos trata como se não fôssemos visíveis. Nos provoca porque nos apaga. É a incerteza quanto à nossa própria imagem que nos desafia a perscrutar os olhares que nos circundam. Os olhos de uma estátua não nos pacificam, pois o retrato que sua íris produz é ausente de nós mesmos. Tal é, no entanto, uma ausência estimulante. No momento em que não encontramos o olhar da estátua, compreendemos que cabe ao nosso desejo continuar a procurar. É porque nosso olhar não retorna que nosso desejo prossegue.
Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.